Salve, salve galera, começando mais um vídeo, mais um bloco aqui do 3 pontos e a falta. Hoje vamos fazer aquela análise da rodada NBA, aquela análise dos jogos que aconteceram na noite anterior. Estamos gravando aqui na sexta-feira, dia 24 de fevereiro, e a gente vai falar aqui da vitória do Lakers sobre o Golden State Warriors. O Lakers aí em franca arrancada, Felipão, será que a gente arrisca dizer isso aqui? Bom, o fato é que eles estão começando a vencer de forma mais consistente depois da janela de trades, né? Obviamente também com um time mais consistente. E ontem não foi diferente. Mas a gente vai falar também da vitória do Sixers sobre o Grizzlies e também da vitória jogaço do Denver Nuggets contra o Cleveland Cavaliers. E antes de tudo isso, já fica aqui o pedido para você que está acompanhando a gente para curtir esse vídeo aqui, para assinar o canal do 3 pontos e a falta. Já clica no botão aqui pra assinar, não custa nada e você vai estar super ajudando a gente a chegar cada vez mais fãs de NBA aqui no YouTube. A gente agradece demais a sua audiência, demais o seu apoio e tamo junto, né, Filipão? Vamos pra mais, cara. Vamos pra mais. Aproveitar só rapidamente, Bruno. A gente recebeu o convite do Live Basketball BR com mó carinho, mó honra, mó moral, pra domingão agora cobrir o jogo de Lakers e Mavericks, ou seja, LeBron e AD contra Kyrie e Luka. Esse vai ser bom. Vai ser às 5:30 da tarde de domingo, galera. Então quem puder, eu vou botar o link depois aqui embaixo quando tiver, e nas redes sociais, então quem puder estar mais convidado, e toca o barco, Brunão. Bora, vamos lá, vamos começar aqui então, vitória do Lakers de 124-111, um jogo que, bom, obviamente ditado pelas ausências, né? O Warriors mais uma vez sem poder contar com o Steph Curry, jogando com o seu time incompleto, muitos jogadores da segunda unidade tendo que começar a partida, e o Lakers com força total, né? Depois das trades, estava com o time completo, apesar de ter tido ali uma lesão que aparentemente não é nada preocupante do D'Angelo Russell ainda no primeiro tempo, né? O Lakers conseguiu controlar a partida com uma relativa facilidade, né, Filipão? Assim, acho que não só pela estrutura que tá ao redor do LeBron e do Anthony Davis, mas acho que principalmente por LeBron e Anthony Davis, né? O fato deles terem jogado tão pouco juntos nos últimos 2 anos mostra que, sim, às vezes faz a gente esquecer o quão bom os dois são juntos dentro de quadra, né? E eu acho que esse jogo foi uma ótima demonstração disso. Bruno, são muito bons os dois saudáveis jogando juntos dentro de quadra, mas melhor ainda quando tem um time correto ao redor deles. Quando eles têm um time confiável, quando eles têm chutadores ao redor deles. E melhor ainda, quando é um time que não precisa que eles se matem, do contrário, eles não têm chance alguma. Então foi, assim, eu sei que a gente tá vendo apenas essa segunda vitória desse time completo, né, desse novo Lakers, mas, Bruno, são 2 vitórias que dão muitos bons indícios. O Lakers claramente passou de um time que ia ser um time de play-in apenas, e ia ser, assim, uma sorte danada os caras conseguirem alguma coisa a mais, para um time que, Bruno, cujo o teto é um título. E a gente não tá falando loucura alguma, porque os números provam isso. E por que essa vitória foi tão importante, essas duas, né? Tô mencionando a vitória do Pelicans também, que eles venceram antes do All-Star Break. E essa, Bruno, contra o Golden State, mas não tinha o Steph Curry, mas, Bruno, era um time que tinha o Draymond Green, é um time que tinha o Klay Thompson, é um time que tinha o Jordan Poole, é um time que teve o Kevon Looney tendo um jogo muito, muito bom, com 7 rebotes ofensivos, que é uma loucura. Então, não são jogos fáceis, são 2 equipes boas, tradicionais, e que vão brigar. São equipes de playoff. E o melhor de tudo, o LeBron e o Anthony Davis, Bruno, combinaram os dois juntos para 8 de 25 de quadra. Os dois juntos fizeram apenas 25 pontos. O Anthony Davis sequer jogou o quarto. Os dois jogaram só 26 minutos. E o Lakers ainda venceu, como você colocou, confortavelmente por dígitos duplos. E se a gente inclui a lesão do D-Low logo no primeiro quarto também, mostra que esse elenco, Bruno, é um elenco muito competitivo, muito forte, cara. Muito. Foram 8 jogadores com mais de 10 pontos, Bruno. O destaque, obviamente, para o Malik Beasley, que chegou para ser esse sniper que o Lakers não tem desde o KCP e teve 25 pontos ontem. E é legal você ver esses caras jogando, Bruno. E a gente sempre fala aqui nos vídeos do 3 pontos e a falta, que
quando você tem uns caras transcendentais como o AD e LeBron na quadra, né, chamando a marcação pro garrafão, esses caras de perímetro vão jogar muito livres. Não é? Porque esses caras vão, né, as estrelas vão chamar a marcação, esses caras vão ter o espaço que eles nunca tiveram na carreira. E não à toa o Malik Beasley teve 25 pontos ontem. Não à toa o Austin Reeves, Bruno, quando o Warriors fez uma corrida interessante antes do intervalo e deixou o jogo bem apertado, o Austin Reeves no terceiro quarto tomou as rédeas do jogo. Teve 17 pontos, 6 de 6 de quadra, e ele foi positivo 10 pontos. Tudo isso em 19 minutos só, Bruno. Mo Bamba também teve um jogo muito, muito legal vindo do banco, com 10 rebotes. Ou seja, Brunão, a gente tá falando o seguinte, não apenas o elenco bom, mas se você tá conseguindo ganhar jogos tranquilamente com o LeBron e o AD jogando menos de meia hora por jogo, cara, se essa era a dificuldade que eles tinham de se manter saudáveis, agora não vai ser mais. Esses caras vão estar descansados e vão chegar muito bem nos playoffs quando isso acontecer. Então, Bruno... assim, eu concordo com você nessa última parte, eu só acho que não vai ser tão fácil quanto esses últimos 2 jogos estão deixando a entender, né, assim... eu tenho muita curiosidade de saber o quanto que o Lakers vai conseguir dosar nessa reta final, uma reta final onde eles precisam vencer. Não, de todos os times que tem elenco para chegar nos playoffs esse ano, eu acho que o Lakers é o que menos tem margem para erro, né? Eles estão com 28-32. Óbvio que Sim. É uma distância curta, por exemplo, pro próprio Pelicans, que está com 30 e está em 8º, né? Ou seja, ali na... São 2 jogos atrás da 8ª colocação. Então, mas ao mesmo tempo, eles têm uma sequência um pouco complicada de jogos ainda, né? Por exemplo, semana que vem, na próxima terça-feira, né, dia 28, vão pegar o Grizzlies, vai ter outro jogo contra o Warriors também, e dessa vez lá em São Francisco. Eles vão ter que pegar o Pelicans de novo, vai ter jogo contra o Suns, né? Então... Beleza, é legal, assim, eu acho que é importante eles pouparem o Anthony Davis e o LeBron. Não sei se eles vão conseguir fazer isso todos os jogos, mas assim, cada vitória, eu acho que talvez isso até dá ainda mais importância para jogos como esse, vitórias como essa, né, sobre o Warriors, porque é o melhor dos mundos pro Lakers. O quanto mais eles conseguirem fazer jogos em que o time joga bem, e o LeBron e o Anthony Davis não precisam estar em quadro o tempo todo, é o melhor dos mundos pros dois. Exatamente, Brunão. Pros dois não, para o time, né? Pros dois também, mas pro time como um todo também. E eu tava mencionando, esse foi o segundo jogo só com o LeBron e com o AD junto com esse novo Lakers, e foi a segunda vitória com dígitos duplos. E Bruno, no 1 ano e meio que o Russell Westbrook esteve em Lakers, esteve em Los Angeles, o Lakers só conseguiu ganhar por dígitos duplos por 2 vezes. Mas talvez isso continue, talvez isso mude agora, né? E o Russell não vai nem precisar sair de Los Angeles pra isso, eu vejo você. Ou seja, eles já igualaram o recorde de um ano, de uma temporada e meia em 2 jogos. Ou seja, quando você fala que eles vão ter uma sequência de jogos muito difíceis, que vão mesmo, são 7 jogos cruciais que eles têm pela frente, que a começar por esse jogaço contra o Mavs que a gente vai ter a honra de fazer pelo Live Basketball BR. Mas, Bruno, cada vitória, cada jogo que eles jogam menos de meia hora, o LeBron é o segundo jogo que joga menos de meia hora, encontra uma média de mais de 40 minutos por jogo em janeiro. Então, quanto melhor preparado eles chegarem para esses jogos, coisa que talvez Luka e Kyrie não vão ter, né? Coisa que talvez os adversários não vão ter, porque também estão brigando nessa conferência oeste tão apertada, melhor pro Lakers, Bruno. E, de novo, agora eles têm um elenco. Agora eles não dependem exclusivamente de 2 caras. Pode ter uma partida que o Dennis Schroeder vai pegar fogo vindo do banco. Pode ter uma partida que vai ser o D'Angelo Russell, como no próprio jogo contra o Pelicans. Então, Bruno, é um bom indício e eles estão crescendo na hora certa. Eu acho que a equipe está com uma confiança diferente. Eu vi o Anthony Davis ontem, por exemplo, com uma confiança defensiva que há tempos eu não vi ele ter. Ele foi muito físico, ele fez jogadas muito... que a gente estava acostumado a ver quando ele estava na conversação de jogador defensivo do ano. Então, mesmo não tendo um jogo ofensivo bom, ele foi muito impactante nesse âmbito. Então, assim, todas as peças estão funcionando, o time está se encaixando, está se conhecendo ainda. Então,
eu tô confiante. É o mais confiante que eu tive com esse Lakers, de novo, desde a época da bolha. Bom, vamos lá, vamos passar então agora pro próximo jogo aqui. Eu queria falar com você, Filipão. Eu vou fazendo a ordem de trás pra frente, né? Vamos agora falar aqui do Sixers contra o Grizzlies. Sixers que conseguiu uma vitória super, super, super difícil. É daqueles jogos que a gente não imaginava ver o Sixers ganhar, sei lá, na temporada passada, por exemplo, ou na temporada retrasada, mas conseguiu, ganhou de 110-105 do Memphis Grizzlies. Partida apertada, né, até os últimos segundos, assim, e Sixers sendo clutch, né, cara? Quem diria, Filipão? O que é uma frase meio, né, que a gente não imaginava, como você falou, usar isso até muito pouco tempo atrás, né? Pois é, assim, negócio muito impressionante. O Embiid, mais uma vez, fazendo uma partidaça. Mas eu acho que principalmente a defesa do Sixers, né, cara? Assim, o pessoal jogando com muita garra. Não sei se esse é o famigerado efeito PJ Tucker. Como eu sou fã desse cara, pô. O cara É uma diferença mental muito grande, né, cara? O Sixers sempre foi um time apático, um time que tem talento, mas chegava na hora do vamos ver, pipocava diante de séries físicas, diante de times mais competitivos. E eles estão mostrando, Brunão, que mudaram. A gente falou no nosso último rodada NBA, quando eles bateram convincentemente o Cleveland Cavaliers, que é um rival direto, que, né, Brunão? Sim. Que é a melhor defesa da liga. Acredite se quiser, é o Cavs. E agora eles batem de novo um Memphis Grizzlies super físico, Bruno, que conseguiu diminuir a eficiência do Embiid na parte ofensiva do jogo. O Jaren Jackson teve um jogo fantástico, dominou o garrafão, mas ainda assim, os caras conseguiram vencer. E crédito, Brunão, para um time que tá super bem montado, cara. É um time que tá super bem treinado também. Crédito ao Doc Rivers. É a primeira vez em 38 anos que o Sixers está no top 10 defensivo e ofensivo. E mais uma vez teve show do James Harden e do Joel Embiid. E curioso, Bruno, o Embiid fez 831 screens pro Harden essa temporada e o Harden deu 171 assistências pro Embiid. É a maior combinação, Bruno, de uma dupla na liga. Então mostra como é que esses caras estão afiados jogando juntos. E o Barba foi o cestinho do jogo, por incrível que pareça, com 31 pontos, 7 rebotes, 7 assistências. Chutou 6 de 9 da linha de 3 pontos, o que é muito bom aproveitamento. E o Embiid foi gigante, Bruno. Não tanto ofensivamente, apesar dos 27 pontos, mas teve 19 rebotes, 6 assistências e 6 blocos, Bruno. E quando a gente fala pro jogador para ele ser agressivo, ele foi agressivo ontem, chutou 17 lances livres, converteu 13. Ou seja, mesmo as bolas não caindo, ele conseguiu encontrar maneiras de ajudar a sua equipe. E foi, como eu falei, uma vitória muito convincente, Bruno, e muito clutch, que é coisa que a gente não via. Não tava acostumado a ver, né? Sim. Veio de 17 pontos atrás, cara. Então, assim, claramente era um jogo que ano passado eles entregariam, eles não teriam forças para combater e venceram. Então, cara, os Sixers, Bruno, apesar que as pessoas não falem muito, é o melhor time desde dezembro na liga. Eles estão 27-7. Denver é segundo atrás deles. E a dúvida era se eles conseguiriam manter essa pegada, esse foco mental, essa resiliência psicológica que eles não tinham. Mas esses 2 últimos jogos, Bruno, provaram que sim. E o Sixers está só 3 jogos atrás da liderança da conferência, 3 jogos só atrás do Boston. Então, olhe nesse time. Sim, e tá com uma sequência de 5 consecutivas agora, né? 5 vitórias consecutivas. Acho que é um bom time pra gente ficar de olho também, né? Ao longo dessa temporada toda, eu tenho sentido que o Sixers ele tá um pouco fora do radar, assim. Acho que... Não sei se é pelo fato das pessoas terem esperado muito dessa equipe Sim. nas últimas temporadas e agora... pela falta dessa expectativa correspondida, especialmente acho que na temporada retrasada. Agora o pessoal tá naquele jeito, tipo, beleza, não, o Sixers tá ali, vai competir, tá bom. Mas eu acho que... Mas agora parece que o negócio é sério, né? Assim, ainda falta eles provarem as pessoas nos playoffs, Bruno. Então, assim, quando o time tem essa é a questão, né?
É um time que naturalmente faz temporada regular tão boa, mas chega na hora do pega pra capar, na hora que mais importa, não entrega, as pessoas ligam um asterisco, né? Fala, pô, pera aí, mas e nos playoffs? Vão ganhar alguma série? Vão chegar nas finais de conferência? O Embiid não chegou à final de conferência alguma na carreira dele. Então, de fato, né? E tem o estigma do Doc Rivers também, que é um cara que tende, né? Tem uma narrativa ao redor dele que ele também não é um cara de playoff. Mas, Bruno, gosto muito desse time, como a gente mencionou. Tirando o fato desses caras estarem jogando tão bem, é um elenco profundo. Gostei muito do Tyrese Maxey de novo vindo do banco ontem, foi super confiante, fazendo aquelas runs super rápidas, transições super rápidas dele, oferecendo uma característica diferente do James Harden. Gostei muito também do Tobias Harris, Bruno, jogou bem ontem. Então, quando esses dois caras gigantes têm ajudas assim, é um time super difícil de parar, porque vai ter defesa. Primeira vez, como eu mencionei, esse time tá no top 10 defensivo e ofensivo, com o PJ Tucker, com o Montrezl Harrell, que sequer jogou ontem. Então, olho nesses caras. Olho nesses caras. E pra gente fechar aqui nosso vídeo de comentários da rodada bem rapidamente, porque esse jogo aqui, eu acho que até pelo fato dele, né, são dois times que eu acho que não tem tanta torcida aqui no Brasil. Provavelmente nem tantas pessoas devem ter assistido, mas foi um jogaço. Jogaço. Eu acho que se a gente for pensar em termos de técnica, né, talvez tenha, e tática, talvez tenha sido o melhor jogo da noite, que foi a vitória do Denver Nuggets sobre o Cleveland Cavaliers também, bem disputado, 115-109 pro Nuggets. E mais uma vez, Filipão, Nikola Jokic, né? Brunão, mais um triplo-duplo. E o engraçado, cara, ele teve pra mim um jogo ruim ontem. Ele teve um jogo de apenas 13 tentativas de arremesso de quadra. O Nuggets perdeu a batalha no garrafão por 38-68. Passa por ele. E ele cometeu 7 turnovers, cara. Mas mesmo no jogo ruim do Jokic, ele fazer 24, 18 rebotes e 13 assistências, e fazer 3 jogadas muito clutch no final da partida, que transformaram o jogo pra mim, e deram a vitória pro Nuggets, mostra como é que esse time é perigoso, Bruno. De novo, a gente mencionou o Lakers não precisando do LeBron e do AD pra vencer jogos. Eu fiquei muito impressionado, Bruno, com a profundidade desse time do Nuggets, que era um time que às vezes pecava pela segunda unidade, ou pela falta de. Eu achei que a troca, Bruno, do Highland poderia ferir esse time, mas quando eles repõem o Highland pelo Brad Jackson, Bruno, eles mostram que eles estão querendo vencer agora, de fato. Sim. Então eu gostei muito dessa adição, porque é uma adição muito experiente e diferente. Eles trazem um DNA mais defensivo e competitivo do banco em relação aos elencos do ano passado. Eles também têm shooting. Chutaram 47% de 3 ontem, coisa que não é a boa desse time. A defesa, Bruno, que pra mim era o tendão de Aquiles desse time, que é o melhor ataque da liga até hoje, acredite se quiser. E passou de 25º pra 13ª melhor defesa, Bruno, desde dezembro, mostra que esse time tá crescendo na hora certa, cara. E a defesa, como eu mencionei, fez com que o adversário, com o Cleveland Cavaliers, chutasse apenas 23% de 3, cara. Então, Bruno, todos os números estão aí. Então, eu vejo com muito bons olhos essa arrancada de Denver. Eu acho que é um time que, assim como o Philly, assim como o Sixers, algumas pessoas tinham alguma, assim, né, uma ressalva, mas pelo que eu tô vendo, tem também o Thomas Bryant, que veio do Lakers, né, Bruno, pra ser o reserva direto do Jokic, e o DeAndre Jordan ainda tá lá. Ou seja, é um elenco muito forte, muito competitivo, muito experiente, e que tá jogando, Bruno. Preciso mencionar rapidamente o Michael Porter Jr., que ontem teve uma partidaça, 25 pontos, fez 6 de 10 bolas de 3. O KCP fez 4 de 4 bolas de 3. Ou seja, Bruno, esse time vai dar trabalho na Conferência Oeste. Vai dar trabalho na Conferência Oeste e, obviamente, né, eu sempre fico com o pé atrás com o Denver nos playoffs, porque já não é de hoje que eles chegam lá e o time parece que desmorona. Mas eu acho que essa temporada vai ser a temporada em que isso não vai acontecer, porque esse time realmente parece muito... Eu tenho a impressão, na verdade, que esse time, eles montaram o time mais pra jogar os playoffs do que pra jogar a temporada regular. E esse bom desempenho na temporada regular
tá vindo de bônus, né? Porque o Jokic é esse cara inacreditável, que melhora absolutamente todas as pessoas que jogam ao redor dele, e agora ele tem muita gente versátil ao redor dele, é um time versátil, né? Você tem jogadores fortes em todos os lados da quadra, todas as posições da quadra, e isso se reflete, né? Eu acho que o fato do Michael Porter Jr. ter tido essa grande partida tem isso também. O próprio KCP e o Jamal Murray também fizeram boas partidas, né? Também tiveram uma contribuição importante para essa vitória, né? O KCP com 17 pontos, o Jamal Murray com 16. Então, quero muito ver, eu acho que você que está assistindo a gente também, não deixe de ver as partidas do Nuggets nos playoffs, porque o Nuggets e o Sixers, eu acho que os dois podem surpreender mais do que a gente está imaginando, né? Justamente pela galera não estar esperando tanto esses dois times nos playoffs esse ano específico, talvez eles surpreendam. Bom, é isto. Finalizamos aqui mais um vídeo aqui comentando a rodada, né? Vídeo mais a quente aqui logo na manhã seguinte aí aos jogos da NBA. Deixo aqui o pedido para você curtir este vídeo, para você assinar o canal e para você acompanhar o Live Basketball BR esse fim de semana, no domingo às 5 horas da tarde, que vai ter lá Filipão comentando Los Angeles Lakers contra Dallas Mavericks. Grandes atletas em quadra e Felipão abrilhantando a transmissão com seus comentários. Quem diria? Rapaz, olha aí. Bom, tamo junto, meu querido. Obrigado a você que tá assistindo a gente. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!